Pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Então vamos para mais uma aula do PET 4. Essa aqui é a segunda semana do PET 4 e o tema são sobre os elementos e fatores climáticos, que é um tema que eu acho bem legal. Então primeiro vamos falar sobre elementos climáticos. Elementos climáticos são aqueles elementos que são consequências da atividade atmosférica, tais como temperatura, pressão, que mais aqui? Precipitação, tem vários tipos de precipitações, tem neve, tem granizo, tem também a chuva, claro. Então o texto traz alguns elementos aqui para a gente trabalhar. O primeiro deles é a temperatura. Então a temperatura, que maior parte do mundo é medida em graus Celsius, né? Nós temos alguns países que usam Fahrenheit também, mas a maior parte do planeta utiliza o mesmo modelo de temperatura que nós utilizamos, que é através do grau Celsius. Então registra o calor da atmosfera de um lugar. Então existe o aparelho para medir isso, que é o termômetro, né? Então esse aparelho ele mede a temperatura, né, que seria a energia térmica daquele lugar. O texto até faz um resuminho aqui, ele explica bem, né? O calor pode ser definido como a energia em trânsito, ou seja, a transferência de energia térmica de um corpo ou ambiente para outro. E é isso que o aparelho ele consegue medir. O aparelho não consegue medir a sensação térmica, né? A sensação térmica é algo que nós sentimos, porque a sensação térmica ela leva em conta o vento, a pressão, a umidade. Então o que o aparelho mesmo, o termômetro faz é justamente medir esse trânsito de energia, esse trânsito de calor. Aí que ele consegue nos dar aquela temperatura em graus Celsius. Depois vem a umidade. Então a umidade, nós temos duas formas de medir a umidade, através da umidade absoluta, que praticamente nós não trabalhamos muito com isso, né? Principalmente no processo aí de previsão do tempo, de estudo do clima e do tempo, nós utilizamos mais a umidade relativa do ar, que é justamente a relação entre a quantidade de água em vapor, né, em uma molécula de ar. Até quando essa proporção de água ela está na relação para ponto de saturação. Ponto de saturação é o seguinte: imagina que tem uma molécula de ar, não é? E essa molécula, metade dela é vapor d'água. Se é metade, nós colocamos assim, que a umidade do ar está em 50%. Então a umidade relativa do ar é 50%. Então nós falamos muito isso quando vai falar sobre previsão do tempo. Fica esperto que a umidade do ar amanhã vai chegar a 20% à tarde, ou seja, em cada molécula de ar, apenas 20% é água, isso é muito pouco. Quando essa umidade chega a 100%, que é o chamado ponto de saturação, aí ocorre a precipitação, que pode ser através da chuva, da neve ou do granizo, dependendo das condições do tempo. Então, se tiver muito, muito, muito frio mesmo, a temperatura próxima a 0 grau, durante vários dias, na verdade, então aquele vapor de água ele rapidamente passa para estado líquido e ele vai congelando e vai cair nos flocos. Então os flocos são as neves, né? As neves não, desculpa, a neve. E o caso do granizo é o seguinte: o granizo, quando há um choque uma frente fria muito forte chega numa região que está quente, o ar ele sobe muito rápido. Quando esse ar sobe muito rápido, ele vai para altas altitudes lá na troposfera, né? O que acontece? Por causa da altitude alta, as gotículas de água que estavam em vapor, ele rapidamente se transforma em líquido, se transformando depois para sólido. E aí sim cai aquelas chamadas pedras de granizo. Tá? Isso pode ocorrer na nossa região, já aconteceu várias vezes. Neve não, né? Porque a temperatura tem que estar, primeiro, o nosso inverno é seco, normalmente, né? E o nosso inverno aqui não chega a próximo a 0 grau, aqui na nossa região. Mas no Brasil nós temos regiões serranas que podem ficar várias horas ou até dias com a temperatura próxima a 0 grau, né, com uma região úmida, isso aí pode provocar a saturação em ponto de neve, no caso. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é essa força exercida pela tração gravitacional. É a força que o ar ele é puxado para o chão. Tá? Com outras palavras aqui, é a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares. Normalmente em geografia não cai muita conta nisso aqui não, tá? Nem para transformar Kelvin, Fahrenheit para Celsius, essas coisas não caem muito em geografia não. Cai na verdade é mais essa correlação dos elementos, até entender isso como funciona. Tá? Então assim, a pressão atmosférica
É a pressão que ocorre por causa da atração gravitacional. Então, assim, quanto menor a altitude, acho que eu tenho um esqueminha aqui que vai mostrar melhor do que eu tentar ficar fazendo o movimento que nem eu faria na sala de aula, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui são as camadas da atmosfera que a gente viu na última aula. Esse aqui, na verdade, é uma precipitação que ocorre em superfícies, que a gente chama de orvalho. O ponto de orvalho é quando a gotícula de água, normalmente, ela é formada no início da manhã e rapidamente ela evapora. Normalmente ela é formada ou em superfície de vidro ou então nas plantas. Quando essas gotículas congelam, aí nós chamamos de geada. Geada não cai, geada ocorre, viu? Tá vendo? Então esse aqui são o orvalho. Aí quando o orvalho congela, né, aí já seria a geada. Aí, isso aí é um exemplo de geada. Umidade. Eu até esqueci o que eu estava falando antes. O que era mesmo? Peraí. Eu estava falando do quê? Volta, pressão. Tá. Aqui é chuva. Aqui é o ciclo hidrológico, né? Vocês conhecem isso desde o primário. Neve, que não ocorre dessa forma aqui no Brasil, né? Quando ocorre bem pouquinho, né? Não desse jeito. Tá aí o flux. Isso aí é o caso do granizo, tá? Realmente são pequenas pedras de gelo mesmo. É pressão? É exatamente, pressão atmosférica. É o seguinte, quanto menor, acho que eu tenho um esquema melhor, é esse aqui, ó. Quanto a menor altitude, maior será a pressão atmosférica. E maior quantidade de moléculas de ar vai ter. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Imagine que você está numa piscina. O fundo da piscina, a pressão da água é sempre maior do que no raso, não é? Então é a mesma coisa, só que aqui é ar que a gente está falando. Então o que acontece? Quando a temperatura é muito alta, há menos moléculas de ar. Então por isso que as pessoas, elas que estão acostumadas em regiões litorâneas, elas se sentem mal quando vão para regiões com mais de 2, 3 mil metros de altitude. Já viu no futebol, quando os jogadores vão jogar na Bolívia, por exemplo, que eles sentem falta de ar, a bola corre mais rápido porque tem uma barreira menor de ar para barrar essa bola. Então é assim que funciona, né? E outra coisa que é interessante é que essas partículas de ar, elas são responsáveis por manter o calor. Né? Então, assim, o que acontece? Chega a energia luminosa, né? Atinge a superfície e ela é refletida. E o que segura o calor, na verdade, é pela superfície e parte pelas partículas de ar. Por isso que normalmente as regiões mais baixas são mais quentes que as regiões mais altas. Então você pode estar lá em Quito, na linha do Equador, e Quito tem uma temperatura média parecida com Paris, na França, que tem uma latitude muito mais alta. Por que isso ocorre? Porque lá tem menos moléculas de ar, porque é uma região muito alta. Né? Então essas moléculas de ar não conseguem segurar aquela temperatura. Então por enquanto lembra o seguinte, se a altitude é baixa, normalmente a pressão é maior. Se a altitude é alta, a pressão é menor. Tá? Assim como acontece na piscina. Beleza? Vamos lá, pressão atmosférica, ok. Fatores climáticos. Então, os fatores climáticos são responsáveis pelo clima. Então, assim, o que vai formar o clima de uma região, lembrando que existe uma diferença entre clima e tempo, tá? O tempo é algo temporário, o clima é algo fixo. Né? Nós pegamos dados aí de 30 anos, pelo menos, para conseguir determinar o clima de uma região. E quais são os fatores que vão determinar esse clima? Existem vários. Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, relevo, correntes marítimas, vegetação e por aí vai. Então vamos falar um por um agora. A latitude é uma das principais. Por quê? Porque a latitude ela determina a quantidade de energia luminosa que aquela região vai receber. Se a região está em baixas latitudes, ou seja, próxima à linha do Equador, acho que eu tenho um esqueminha aqui que dá para mostrar melhor. Deixa eu procurar. Cadê? Não, é isso aqui. Então o que acontece? Essa região mais central, olha como é que ela recebe a luz, a energia luminosa do Sol. Né? Ela recebe de forma mais rente, né? De forma uma quantidade maior de energia luminosa. Então essa região aqui, que fica entre os trópicos, é conhecida como zona tropical e ela é mais quente. Então qual que é o condicionante, qual que é o fator climático aqui? Seria a latitude. Aí nós temos essa região que recebe a energia luminosa de forma não tão rente, né? Eu esqueci a palavra, perpendicular, digamos assim.
né? São as zonas temperadas, tem a zona temperada do norte e do sul, que ficam justamente entre o ciclo polar e o trópico, e finalmente nós temos a região polar, que é a região mais fria, que recebe menos quantidade de energia luminosa. Tá? Então a latitude é considerada o primeiro fator climático. Então vai ser muito difícil você pegar um calor, né, muito grande, bem que está tendo muitas mudanças climáticas, né, por causa do aumento de gases de efeito estufa, provavelmente. Mas isso é muito difícil você pegar uma praia legal lá na Groenlândia, por exemplo. Com certeza você vai ser uma região fria. Assim como é difícil ter regiões frias na linha do Equador, a não ser que seja uma região muito alta, que nem o exemplo que eu dei sobre Quito. Altitude. Então vamos voltar sobre a altitude. Então quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por que isso? Porque por causa da quantidade de moléculas de ar. Tá? Então assim, em regiões mais altas a pressão atmosférica costuma ser menor. Então o que isso tem a ver? Quer dizer o quê? Que aquela região lá tem menos moléculas de ar, então por isso que a região vai ser mais fria. Na troposfera tem essa regra, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Maritimidade e continentalidade tem relação com umidade, com a proximidade com o mar. Então, se o efeito da continentalidade é maior, aquela região provavelmente ela vai receber massas de ar mais secas. Tá? Então, vai ser uma região de continentalidade onde a amplitude térmica vai ser maior. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura ao longo do dia. Pensa na nossa região no mês de julho, principalmente junho. Às vezes faz um frio pra caramba de madrugada, chega 2 horas da tarde, está muito quente. Então, o que é isso? A amplitude térmica é muito alta. Se você for para uma região muito úmida, que é o caso de Manaus, por exemplo, lá no estado do Amazonas, que é uma região muito úmida, a temperatura vai variar pouco, ou seja, a amplitude térmica é baixa nesse caso. Massas de ar é fundamental para entender o tempo. Então, quando vai fazer previsão do tempo, eles analisam a movimentação de massas de ar. Então, nós temos massas de ar que se movimentam. As massas de ar, isso é uma regra, movimento de alta pressão para baixa pressão. Então, o que acontece na alta pressão? Eu acho que eu tinha visto um esqueminha aqui. Cadê? Eu acho que está lá no outro. Não. Deixa eu procurar aqui. Rapidão. Onde que eu tinha visto aqui? Essas contas aqui não vou fazer, tá? Cadê? Gente, eu tinha visto um esqueminha aqui. Será que eu tô... Aqui. Então o que acontece na alta pressão? Quando a pressão é alta, o ar vai para baixo. Ele cai. O que acontece na baixa pressão? O ar sobe. Então por que a massa de ar vai de alta pressão para baixa pressão? Porque se o ar está subindo, outro ar tem que vir para quê? Para ocupar aquele ar que está subindo. Mas não ficaria um vácuo aqui. Tá vendo que esse ar está subindo de baixa pressão? Por que ele está subindo? Porque ele está quente, ele fica mais leve, as moléculas, né? Elas se afastam e ficam mais leves e sobem. Quando acontece, por exemplo, uma região que está mais fria, normalmente, as moléculas de ar condensam, fica mais pesado e desce. Tá? Então elas descem como? Substituindo o ar que sobe, fazendo esse movimento aqui, ó, movimento circular. Então a massa de ar ela vem de alta pressão em direção a baixa pressão. E onde nós temos uma região de baixa pressão? Justamente lá na linha do Equador, né? Quer ver? Deixa eu voltar naquele esqueminha lá. É esse aqui, ó. Então, por exemplo, na linha do Equador nós temos a zona de baixa pressão. Aqui no Trópico de Capricórnio, no Trópico de Câncer, zona de alta pressão. Então é comum acontecer o seguinte: a massa de ar ela sai aqui do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador. Assim como acontece no Trópico de Câncer em direção à linha do Equador. Tá? Então nós temos interseções entre a alta e a baixa pressão, que é responsável, portanto, pela movimentação de massa. Às vezes está muito quente aqui, fica muito abafado, além do normal, você pode ter certeza que a pressão está baixa, ou seja, está muito quente, o ar está subindo, agora mesmo chegou uma massa de ar de fora, né? O que a gente torce é para chegar uma massa de ar úmida para acabar com esse tempo seco, que é muito comum aqui na nossa região no mês de setembro. Tá? Então nós temos aqui, obviamente, né, se a massa de ar é formada numa região continental, ela tende a ser mais seca, a não ser que seja uma região de floresta, tá? Que é o caso aqui da floresta amazônica. Olha as massas de ar que atingem o Brasil. Vamos pensar no verão. Nós temos a massa tropical atlântica, formada no Oceano Atlântico, é tropical, então ela é quente e úmida. Massa tropical continental, ela é formada na zona tropical
ela é quente e seca, porque essa região aqui é seca. Massa equatorial atlântica, formado também no Oceano Atlântico, na região do Equador, obviamente vai ser quente e úmida. A MEC, que é muito interessante, é a massa que é continental, massa equatorial continental, que é o nome dela, a MEC. Só que por que ela não é seca? Por causa da floresta amazônica. Agora, se desmata a floresta amazônica, ela vai se tornar uma massa seca. E a maior parte das chuvas que nós recebemos aqui no Cerrado vem da MEC, ela vem da Amazônia. Por isso que a Amazônia é muito importante por toda essa região central do Brasil, além da região norte, é claro. Já no inverno, nós temos uma introdução de uma outra massa, que é a única massa fria que atinge o nosso país, que é a massa polar atlântica. Que apesar da sua formação ser seca, normalmente massas de ar fria são secas. Pensa no ar-condicionado. O ar-condicionado é um ar frio e seco. Porém, ela vai ganhando umidade, porque ela vai passando pelo Oceano Atlântico, né? Então, no caso aqui, a gente pode ver, ela pode ser uma massa úmida, sim, tá? Vai ter um exercício, se eu não me engano, está perguntando isso. Ela é considerada massa úmida, só que a origem dela é seca. Ela foi ganhando umidade no seu trajeto. Umidade, não humildade, viu? Direto eu recebia a questão, falava assim, o negócio é que essa massa ela tem pouca humildade. Vamos lá. Vegetação. Vegetação interfere no clima de diversas formas, né? A vegetação, pelo processo de evapotranspiração, ela aumenta a umidade, que é o caso da floresta amazônica, que é o exemplo que eu dei de Manaus, né? E também a contenção ou absorção dos raios solares. Se você entra numa mata, pensa naquela matinha que tem lá no Parque do Sabiá, você vai perceber que a temperatura lá sempre está mais fresca do que lá fora, por causa disso, né? Uma contenção, absorção dos raios solares, fazendo com que na mata fique mais fresco a temperatura, né? Então, se a gente quiser na cidade que a temperatura fique mais agradável, menos quente, o que a gente tem que fazer? Plantar árvore. Então, quanto maior a cobertura vegetal numa cidade, o conforto térmico será melhor. Cidade, né, com temperaturas mais amenas. Então, cidades do Cerrado, todas elas devem investir em arborização. O relevo tem diversas formas, como o relevo ele afeta o clima, né, através da altitude, obviamente, quanto mais alto, menor a temperatura. O relevo ele pode facilitar ou dificultar a passagem de uma massa de ar. Então, você imagina que é uma região montanhosa, né? Então, para atravessar aquela montanha demora muito. Então, aquele relevo está dificultando. Digamos que o relevo seja uma planície, uma região plana, então ele vai passar bem mais rápido. Então, o relevo ele pode facilitar ou dificultar a entrada de massas de ar. Tem outra questão também, que é a questão da vertente. Mas isso não influencia muito aqui para a gente na zona tropical, não. É mais na zona temperada, ou na zona polar também. Então, essa região aqui, por exemplo, se é vertente, o que é vertente? A direção do relevo. Se na zona temperada norte, que é essa aqui que eu estou apontando, né, o relevo está virado para o sul, essa região vai receber mais luz solar. Se está virado para o norte, vai receber menos luz solar. O caso da zona temperada do sul, o que acontece? Se o relevo, a vertente, estiver virada para o norte, ela recebe mais luz solar. Se estiver virado para o sul, recebe menos luz solar. Então vai depender se a vertente está de frente para o Equador. Isso influencia mais em zonas temperadas e polares, e não tanto aqui, porque é por causa da forma como nós recebemos raios solares, está vendo? A pino que nós recebemos, essas regiões já recebem de forma mais perpendicular, então isso interfere até em preço de imóvel, tá? Nessas regiões. Bom, vamos para os exercícios agora, né? Então vamos lá, as atividades. Os fatores climáticos, como altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, modulam os elementos climáticos. O elemento climático é aquilo que a gente sente, tá? Umidade, pressão atmosférica e temperatura. Nós sentimos isso, tá? Ou seja, a atuação dos fatores climáticos promove alteração nos elementos do clima. Levando em consideração a afirmativa e o texto de abertura da semana, realize a atividade. Então nós temos um esqueminha aqui mostrando São Paulo e Campos do Jordão. Obviamente, a altitude, né, o que vai influenciar na temperatura, que a gente acabou de ver. Aqui a imagem São Paulo e Campos do Jordão. Letra A. Explique por que a variação da temperatura entre elas. Ora, por causa de um fator climático predominante aqui, você sabe qual que é, só colocar lá. Qual o fator climático interfere na variação da temperatura? É bem óbvio, e por quê? Você pode, parece que é a mesma pergunta, né? Assim, parece que a resposta será a mesma, mas não. Explique por que a variação de temperaturas. O porquê é por causa de um determinado fator climático. Né? Então, qual seria esse fator? Vocês vão colocar no B. Como que esse fator vai influenciar? Você lembra com esse
expliquei, né, como que esse fator climático ele influencia em determinados do clima. Santa Cruz do Sul, cidades submergiram nesta quinta-feira. Conforme a Metsul Meteorologia, o que causou o verdadeiro dilúvio, então foi chuva, né, que tá falando, foi o encontro de ar mais seco e frio, vindo de sul e oeste, então um encontro de massas de ar, que encontrou a atmosfera quente e saturada de umidade sobre o vale. Então estava um ar parado, quente, né, tinha um pouquinho já de umidade lá, chegou uma massa de ar fria, né, seca, só que o que acontece? Por ser frio, a massa de ar fria ela diminui a molécula de ar. Então você imagina que você tem uma molécula de ar aqui, ó, desse tamanho, né? Acho que é mais fácil desenhar, não, vou desenhar não. Imagina que ela é desse tamanho aqui, tá? Então, e tem 50% de água nela. Se ela diminui, 50% vai ficar mais representativo, ele pode se tornar 100% da concentração que ocorre. Conforme o meteorologista Styles Cias, o ar mais frio condensou a grande quantidade de umidade que havia na região, e as nuvens despejaram enorme volume de água. Certo. De acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, marque a opção que caracteriza o fenômeno climático mencionado pelo texto. Então, que fenômeno que é esse? Foi um encontro de massas, mas que massas são essas, né? Vocês vão marcar a resposta correta lá no formulário, tá? Que eu vou colocar lá. Esses exercícios. 3. Observe a imagem a seguir e responda. Quais fatores climáticos e elementos climáticos interferem no clima da imagem abaixo? Olha, se for começar pelos fatores, né, um que é muito óbvio, altitude, né, que mais? Massas de ar, gente, atua em todas as regiões do planeta. Então, sempre vai ter massas de ar. Obviamente que aqui, olhando, a altitude prevalece. Né? Altitude, relevo, pode colocar, mas sempre coloca massas de ar. E se você pensar num dos outros aí, os fatores pode colocar. E os elementos é aquilo que a gente sente. Primeira coisa, olhando aqui, o que você sente? Frio, né? Temperatura, né? Então vai influenciar. Se é mais alto, como é que é? A pressão, né? Enfim. 4. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir. Depois, reescreva as afirmativas erradas, corrigindo-as. Então, o que tiver errado, vocês vão corrigir. Aí, deixa eu ver. A latitude, distribuição espacial, temperatura, a latitude, todas as coisas que eu já falei. Né, observando aqui rapidamente, todos aqui eu citei, qualquer coisa, volta no vídeo, eu aconselho assistir o vídeo e responder logo em seguida, né, as questões. Aqui está colocando muita questão agora de múltipla escolha, né, bom para vocês, né, tem que ficar escrevendo e tal, faz mais rápido, mais tranquilo. A respeito das massas de ar, marque a alternativa correta. Aqui está falando de como que elas se movimentam, isso aqui é bem fácil também, tá, então só marcar a alternativa correta aí, se eu falar demais eu conto a resposta. Bom, então é isso, até a próxima aula que será da semana 3 do PET, qual que é? Até confundo agora, PET 4. Isso aí, até logo, até a próxima aula.